Então, gente, bom dia, boa tarde, boa noite outra vez. Estou aqui no terceiro episódio dessa nova temporada do podcast Elas na Escrita e hoje eu estou muito feliz que eu vou, acho que, bater um papo muito gostoso, que é de um tema que eu adoro. A gente vai falar de literatura e comida. Estou chamando esse episódio de Comer, Escrever e Amar. Que é a gente falar de comida e literatura na mesa. E para isso eu estou aqui, então, com duas autoras e jornalistas e também duas pessoas que falam muito dessa relação entre a comida, a literatura e as palavras na internet. Eu acompanho, vocês acompanham a Denise há muito tempo, então esse tema que me interessa muito dentro do lado da escrita, né, foi me despertando ainda mais paixão acompanhando o conteúdo de vocês. Eu vou apresentar elas brevemente aqui para vocês saberem com quem a gente vai conversar. Eu estou aqui com a Denise Godinho, que ela é jornalista, escritora, contadora de histórias e roteirista. A Denise une literatura e gastronomia no projeto Capitu Vem para o Jantar, que também virou um livro que, para quem está assistindo em vídeo, o livro está aqui atrás. A gente está atrás aqui do meu pescoço, vocês podem ver. Denise, seja super bem-vinda. Obrigada, estou muito feliz de estar aqui, é uma honra, estou muito animada para o nosso papo. Eu também estou, e eu estou aqui também agora com a Jenny Lucci. E a Jenny, ela é escritora, publicitária, jornalista, cozinheira e pós-graduada em cozinha brasileira. Ela é especialista em cultura e história do chá, criadora do Gastrolité e gestora de projetos culturais de fomento à escrita e culinária. Ela é semifinalista do Jabuti 2025 e autora de 2 livros, Ensaios sobre a Cozinha Afetiva e Comida à Memória, 23 histórias de cozinha para aquecer o coração, ambos pela editora Labrador. Seja bem-vinda, Jenny. Fiquei muito feliz de ter a oportunidade aqui de conhecer um pouco melhor você pelo podcast. Ai, obrigada, Isabela. Eu fiquei super feliz com o convite. E é sempre bom a gente sentar numa mesa para falar sobre comida e livros, né? Com certeza. Gente, eu aí agora já baixando as expectativas, sou uma pessoa que não entende absolutamente nada de culinária e gastronomia. Sou a pessoa da escrita e da literatura, mas eu adoro comer. E eu gosto muito da comida nos livros. Acho que o que me desperta muito interesse em vocês, que eu comecei a perceber que, enquanto leitora, uma coisa que, inclusive, me incomoda é quando eu tô lendo uma história, assistindo um filme, e, gente, o personagem nunca come. E eu fico, que horas esse personagem vai comer? É possível que ele não vai tomar um copo d'água, não vai parar para almoçar? Parece que ele não vive de verdade, é quase uma existência meio faltando ali alguma coisa. Eu percebi que isso me mexia comigo de alguma forma e percebi também que isso era muito importante para mim quando eu comecei a escrever, e principalmente no meu livro mais recente, O Baixo Paraíso, ele tem muito de comida. E não numa relação afetiva, como a que vocês estão acostumadas. Eu trouxe uma personagem que, na verdade, tem muitos problemas com a comida. Ela come de forma ali impulsiva e buscando preencher um buraco com essa comida, preencher uma fome que ela nunca consegue preencher de outra forma. Então, ela busca esse refúgio no alimento. E eu comecei a ver o quanto isso era importante para mim através da escrita. No Baixo Paraíso, isso foi virando ali praticamente o tema central da história. A narrativa, ela vai ali ao redor de 2 mulheres, que são a Marília e a Gabriela. Tem uma relação entre elas, uma relação da descoberta entre o corpo e uma relação muito forte com essa descoberta entre o alimento, a fome e o desejo. E aí vocês trazem esse tema, na verdade, de uma forma muito mais afetiva e de uma forma até gostosa de acompanhar. Eu queria entender com vocês como que começou essa relação, porque vocês que são escritoras e jornalistas, por que vocês acabaram se embrenhando, então, por esse lado da literatura e da comida, que a gente não vê muita gente falando disso. Eu acho muito interessante que vocês são um ponto fora da curva. De onde surgiu o interesse? Bom, no meu caso, né, eu sou jornalista e exatamente em 2014, eu estava escrevendo para uma revista chamada Revista da Cultura, que era distribuída gratuitamente na Livraria Cultura, e eu decidi reler Dom Casmurro. E eu me deparei com uma menção de uma cocada muito importante para a história e para a relação da Capitu e do Bentinho. E eu fiquei intrigadíssima, assim. Primeiro que eu fiquei com vontade de comer cocadas, então eu fui para minha cozinha, improvisei o doce com o que eu tinha, uma lata de leite condensado, um coco ralado, que matou a minha vontade de comer o doce. Mas eu fiquei me questionando no momento, assim, porque essa coisa de comer o doce, lendo sobre o doce, me fez pensar, será que o Machado de Assis gostava de cocadas? Será que ele estava comendo uma cocada quando ele escreveu esse trecho? E isso me deu a ideia de criar um blog chamado Capitu Vem para o Jantar, para fazer, né, a proposta inicial era aprender a cozinhar mesmo, com as receitinhas que eu ia, receitas não, né, os alimentos que eu ia encontrando ao longo das leituras dos meus escritores preferidos. Então, desculpa. O pigarro aí, gente, a Denise está numa pós-pneumonia, vou contar para vocês. Gente, desculpa. Então, assim, o que aconteceu foi que eu comecei a cozinhar, é claro, aprender a cozinhar, mas eu comecei a apurar o meu olhar
para perceber que aquele alimento, ele queria dizer muito mais do que só alimentar o personagem. Ele queria também trazer contexto social, histórico, cultural. E aí eu comecei a fazer essa pesquisa mais profundamente, vamos dizer assim. Mas eu sempre tive uma relação com a gastronomia, assim. Eu venho de uma família que é de italianos, portugueses e baianos. Então, todo mundo cozinha, a vida acontece na minha família ao redor de uma mesa. Nossa, que combinação. Exatamente. Só que, assim, isso me deixou um pouco... Porque é meio contraditório, né? Uma pessoa que é apaixonada por estar na cozinha e não saber cozinhar. Então, o capítulo ele surgiu para, né, preencher esse espaço. Eu sempre brinco, assim, que não é que eu aprendi a cozinhar, porque eu acho que o cozinhar, o saber culinário, a gente vai sempre, né, renovando. Mas já são aí mais de 10 anos desse projeto, então eu entendi que a comida, ela, dentro de uma história, ela conta uma outra história, ela aprofunda aquela narrativa, sabe? Ai, que demais ouvir isso. E que legal de onde veio esse ponto ali de partida, né? De uma cocada. Uma cocada. Maravilhosa. Porque na época eu fiz com leite condensado, coco ralado, mas na época eu fui descobrir e fui falar, pera, né? Não era leite condensado na história do Machado, né? Porque até existia leite condensado na época, mas era um produto caríssimo, vindo de fora. Então era uma cocada muito provavelmente feita ou com mel da rapadura, ou com ovos, por causa da culinária portuguesa. Então eu fui também investigando como eram feitos esses alimentos, né? E essa curiosidade de descobrir mais a partir dali, né? Ai, que demais. E pra você, Jenny? Olha, você fez um comentário aí, né, que te incomoda muito quando um personagem não come, quando ele não toma uma água, né? Eu sempre percebi essa relação da comida num personagem, num filme, no livro, porque era um ponto de humanização e de aproximação com aquele personagem que você estava se identificando tanto. E eu tinha a impressão de que quando ele comia, né, ou quando ele tomava uma água, fazia alguma coisa, mexia alguma coisa muito humana, me aproximava mais dele ainda. Então, já tinha esse olhar. Eu sempre fui a cozinheira da casa, desde criança, desde cedo, sempre dominei o fogão, né? E por necessidade, por cozinhar para as pessoas em casa. Eu venho de uma família muito grande, então todo mundo tinha seus papéis meio estabelecidos e trabalhando, e alguém assumiu a cozinha e eu acabei assumindo. E eu assumi a cozinha também muito num papel eu fui tia muito cedo, né? Com 10 anos eu já era tia, imagina, né? Nossa, bem cedo mesmo. E aí, então, as minhas irmãs que engravidaram, né? Eu tinha, por conta dessa relação com a comida, eu ficava pensando no que podia ser afetivo para eles, de lembrança. Então, eu queria cozinhar, eu queria que eles tivessem essas memórias, que era uma coisa que eu não tive, que eu não me lembrava de ter tido, né? E aí, passa o tempo, são 2 caminhos, né? Primeiro, porque como jornalista, eu fui assessora de imprensa por muito tempo e trabalhei numa assessoria de imprensa que eu tive a felicidade de atender muito chefe de cozinha e muito restaurante. Okay. E a minha diretora na época, Cláudia Castilho, que era assim, uma super de uma conhecedora de gastronomia e com muitos contatos nessa área, acabou me dando todas as contas, né? Para cuidar. Então, eu já tinha uma proximidade com o tema, já escrevi. Então, eu tinha que escrever sobre eles e acompanhá-los em entrevista, levar na TV. Então, eu estava sempre mais perto deles e pitacando ainda, né? Nas receitas. Aí, em paralelo, tinha esse ponto da comida afetiva, que aí é o meu ponto de maior profundidade e, basicamente, o tema dos meus livros. Me incomodava um pouco... me causava uma certa estranheza a história da cozinha afetiva, de usarem o termo afetivo, e a gente até então não tinha, você falava a palavra, mas você não tinha uma sistematização do que era. O que era aquilo? Ela quase perde o significado, né? Você, por exemplo, está num café e que se coloca como uma cozinha afetiva e a gente não entende. Olha, eu queria, isso, né, me dava um negócio, que ao mesmo tempo que eu queria promover uma memória, né, pensando na minha família, nos meus sobrinhos, nos meus amigos, eu gosto de dar comida de presente, né, eu já cozinhava e dava, né, doce de presente. E aí, quando alguém falava do afetivo, comida afetiva, né? E eu, mas o que é comida afetiva para você? Né? O que é? E ninguém sabia me explicar. E aí eu falei, bom, e é o que a gente aprende no jornalismo, né? Se você não tá encontrando a resposta, você vai ter que buscar. E aí, em 2021, eu comecei uma pesquisa, né? Colocando psicologia, antropologia, algumas outras áreas do conhecimento pra gente tentar
não sistematizar, mas abrir uma conversa sobre o que seria a cozinha afetiva. E aí, fizemos uma pesquisa, foram mais de 120 pessoas entrevistadas, para a gente poder começar a capturar e abrir, né, os trabalhos, as conversas, né, ampliar essa discussão e para a gente não banalizar o termo. Porque tinha muita gente que começava, que dizia que cozinha afetiva era muito, que era comida de vó. Eu acho que é a primeira coisa que vem à mente. A primeira, sempre vão, né, comida é muita coisa, né, gente? Comida de vó, comida de infância. Comida de infância, comida memória, comida cultura, comida política. Então, são muitos vieses para você encaixar o termo afetivo numa caixinha só. Então, a gente tentou ampliar esse significado, né? E aí, a gente chegou no ponto principal, né, na captação das respostas dessas pessoas, que era da gente descobrir que a gente não estava falando do afetivo, não só de memórias boas e do afetivo, o feito com amor, feito com carinho, que as pessoas confundem muito com o comfort food, né? Mas a gente fala da comida afetiva como algo que afeta, que te marca. Isso me lembra da personagem que eu estava te falando do livro, que é como se a comida afeta tanto a ponto de virar o ponto central dela e da história dela. Faz parte, é como ela se manifesta no mundo e talvez como ela esteja pedindo ajuda, né? Então, a gente fala do quanto esse alimento, esse pôr para dentro, né, afeta. E aí a gente foi descobrindo que não necessariamente era uma coisa boa, gostosa, né? E aí eu fui descobrir por mim, consegui colocar, sistematizamos, tanto que aí saiu o ensaio sobre a cozinha afetiva, né? Que é um ensaio, é para abrir as conversas. E aí eu precisei começar a exemplificar, né? E daí que saíram as crônicas, né? Sobre o que seria a cozinha afetiva, né? Então, separei 23 histórias, são 23 pessoas que fizeram parte da minha vida e tentando dar exemplo de como que eu descrevia e juntava isso, a comida naquele contexto. E a comida que me disparou para isso, que eu posso exemplificar melhor sobre a cozinha afetiva, foi quando o meu pai faleceu. Eu detestava a comida do meu pai. Comida do meu pai, gente do céu. Era lá um em casa festival. A gente também não tem uma família muito da cozinha. A Denise estava trazendo isso. Eu falei, nossa, eu sempre quis isso, na verdade. A gente era meio, sei lá, cada um fazia alguma coisa por algum canto ali. Era muito doido, né? E foi a partir do luto, né, que na hora de ressignificar aquilo, que em algum momento o luto ele te pega, né? Você passa por um período e é um processo que fica... que perdura, né? Não é uma coisa que acontece do nada, mas se tem um pontinho chave, a hora que você entende que aquela pessoa não vai estar ali. E para cada um é uma coisa. E no meu caso, meu pai foi me lembrar da comida que eu não gostava. E aí você se lembra do sabor, você se lembra de tudo, e aí você entende que aquilo te afeta. Aquele sabor faz você... é uma coisa muito específica. E você consegue lembrar de um prato ou de algum sabor muito específico. E aquilo fica registrado na tua memória, né? Ligado àquela pessoa ou àquela situação. Então, foi a partir daí, né, dediquei o meu trabalho a isso, né? Eu falo muito da culinária de papel, que é um termo que no jornalismo gastronômico a gente usa, para registrar, né, o que você tem de receita, mas também o que você tem de experiência com a comida. Então, acho que foi nessas duas... Muito incrível isso, e que material rico para quem escreve também, né? No Elas é Escrita, a gente acaba falando com muitas mulheres que escrevem, então olha como a comida é esse material rico também pra gente buscar na memória. A memória tem muito isso, então buscar essas experiências, assim, isso na escrita é riquíssimo. E é muito interessante, assim, eu vou agora falar de uma polêmica, porque a comida afetiva, ela é um termo controverso que virou moda, né? Virou uma estratégia de marketing. Sim, é isso que eu tentei falar ali no meio, que é exatamente isso. Veio na minha cabeça esse comida afetiva. A primeira coisa, na verdade, que me vem, eu penso, comida de vó, comida de infância. E aí, hoje virou esse, nós somos uma cozinha de uma comida afetiva. E aí, tem um estabelecimento, e quase virou realmente esse ponto comercial. Virou realmente um ponto comercial, e eu acho que muita gente pegou ranço do termo afetivo, como foi no meio da culinária o pessoal pegar o ranço da expressão comfort food. Nossa, hoje em dia a gente acaba fazendo isso com vários termos, né? Vários termos muito tão desgastados você esvazia. As pessoas, exatamente, eles esvaziam. Você esvazia. E foi justamente pensando nesse esvaziamento que eu não queria que o cozinha afetiva, que a cozinha afetiva, uma coisa que eu acho tão importante, tão expressiva,
caísse nessa panela. E sim, tem o oportunismo, vai existir o marketing da nostalgia sempre. E aí eu deixo tudo muito aberto, porque o que é comida afetiva para você não é a minha, Exatamente. o que é, cada um tem a sua. É isso que eu penso, a comida afetiva ela é muito pessoal, né? Pra Absolutamente. você chegar num lugar e falar, eu vendo comida afetiva, tá, mas pra quem? Nossa, Exato. é exatamente isso, né? Porque o afeto passa por muitos lugares. Exato. E como você disse, o afeto pode inclusive despertar coisas boas e coisas ruins, né? São diferentes Sabores experiências. ruins, né? E Exato. é uma coisa que a gente tenta imprimir em qualquer coisa que a gente vai escrever sobre cozinha afetiva. É uma jornada pessoal e intransferível. Exato. Não sou eu que digo para Denise o que é afetivo, né? Eu posso servir para ela um pudim e ela define se a gente vai ter um afeto a partir disso. E restaurantes são muito comum, embora marcas se apropriam disso, mas falando de pequenos restaurantes, é muito bonitinho, é muito charmoso, é muito legal quando alguém, né, traz as receitas de família e classificam como cozinha afetiva, mas eu sempre falo, não, é afetivo para ele, nós vamos criar a nossa relação. Vou provar e a gente vai ser amigo, mas eu não vou ter uma relação com a tua avó, né? Mas talvez eu tenha com você. Isso é muito legal para pensar. E agora muito legal que eu tô conhecendo a Jane um pouco através da Denise. A Denise me apresentou ela, eu pensando, né, buscando mulheres que também trabalhavam esse tema. Mas a Denise eu acompanho há tantos anos, eu não lembro desde quando, assim. Eu encontrei, assim, o perfil ainda era bem menor, a Denise cresceu muito, assim, nesses últimos anos, tava bem no comecinho quando eu comecei a te acompanhar, e eu lembro de ter achado a ideia muito genial do Capitu Vem para o Jantar, porque eu ficava assim, caramba, por que eu não tive essa ideia? Me deu essa sensação, sabe, quando você lê o livro muito bom, e você vai, eu queria ter escrito esse livro, porque eu tenho exatamente essa experiência de gostar muito de comer, eu gosto de estar na cozinha, eu gosto de sair para comer, estar com as pessoas para comer, mas eu nunca soube cozinhar muito bem, eu não sei cozinhar quase nada até hoje, acho que não era uma coisa de família, minha família não tinha esse momento de cozinhar, então eu não aprendi, sei cozinhar o basicão de quando eu fui morar sozinha, eu olhava, poxa, imagina, eu justamente aprender a cozinhar a partir dos livros, a partir do que eu encontro ali nas histórias, e depois disso, que você começou meio que pensando desse ponto de partida da cocada, pensei ali na cocada, acabou que o projeto surgiu, como ficou essa relação para você depois? Hoje em dia, você busca os livros, suas leituras, pensando ali, me falaram que ele tem uma comida legal, me falaram que ele tem alguma coisa boa, ou você ainda vai um pouco no susto, eu vou ler o que eu quiser e vai aparecer ali para mim alguma coisa dentro do livro, ou você já tem essa busca a partir do Capitu? Eu acho que é um pouco dos dois, assim. Primeiro que hoje em dia eu recebo muitas mensagens de pessoas que estão lendo alguma coisa e se deparam com o alimento, aí mandam foto do trecho e falam, lembrei de você. E eu acho isso, assim, eu fico muito encantada de saber que as pessoas lembram de mim quando estão ali lendo um livro e vem um alimento, sabe? Isso é muito legal. E aí, muitas vezes, eu não conheço o livro, e aí eu fico curiosa, aí eu vou atrás. Mas, ultimamente, eu tenho feito, assim, uma leitura muito mais livre. E aí, sempre encontra, né? Porque, assim, eu acho que tem um historiador italiano chamado Massimo Montanari, que ele diz uma frase que me pega muito, assim, que ele diz que para os seres humanos, a comida não é só natureza, ela é sempre cultura. E ele tem um livro, inclusive, que chama Comida é Cultura, e nesse livro ele exemplifica genialmente o pão. O pão não é algo que a gente acha na natureza. Se a gente entra no mato, a gente não vai achar um pé de pão ou uma árvore que dá fruto de pão. Assim, para a gente fazer o pão, a gente teve que ter um conhecimento muito específico sobre agricultura, sobre como ingredientes se interagem, teve que ter o domínio do fogo. Então, assim, ele mesmo cita que nos poemas homéricos, o termo fazedores de pão existe para definir, né, distinguir o homem selvagem, dito selvagem, do homem civilizado. Então, assim, desde quando a gente bateu um olho numa planta e soube identificar se ela era comestível ou não, a gente começou a dominar o fogo, sentar ao redor de uma mesa e cozinhar juntos, a comida parou de ter aquele significado só de nutrição, ferramenta de sobrevivência, ele virou afeto, virou sentimento, virou ritual. Então faz muito sentido que quando a gente começasse a contar histórias, a comida fizesse parte disso, porque é ao redor de uma mesa que as melhores
acho que qualquer história, se a gente for pensar na nossa história pessoal, é ao redor de uma mesa que as conversas acontecem, que romances começam, que guerras são travadas, entendeu? Então, assim, quando você pega você mesmo, como escritora, né, você usou ali um fio condutor dessa comida para contar. E isso é muito interessante, porque ela vira uma ferramenta, tanto para o escritor, porque é uma ótima forma de você fazer essa história andar para frente ao redor dessa mesa, mas a gente, como leitor, a gente se conecta instantaneamente com aquilo, porque é uma forma de convidar a gente para fazer parte dessa mesa, de fazer parte daquele universo, sabe? Eu sempre comento uma entrevista que um jornalista uma vez perguntou para o Jorge Amado e falou assim: Jorge, por que você tem tanto, né, comida na sua história, tanta gente cozinhando, né, e comendo? Ele respondeu, tipo, simples: eu escrevo sobre pessoas comem. Exato. Por isso que eu falo dessa estranheza de quando eu não encontro comida. E você falou exatamente, tudo acontece ao redor da mesa, assim, uma comemoração que a gente faz, né, comemoração, seja aniversário, seja, eu ganhei alguma coisa, a gente vai pra mesa, a gente sai pra algum lugar pra comer, a gente tá no trabalho, aquela hora da fofoca é a hora da mesa, é a hora do lanche, é onde tudo acontece, né? A cozinheira Julia Child é a cozinheira americana, né, que acho que muita gente conhece por causa do filme ou do livro Julie e Julia. Ela falava que uma festa sem um bolo é apenas uma reunião. Nossa, é verdade. Isso é muito verdade, né? A gente precisa de comida para esses pequenos rituais do nosso cotidiano, né? A gente vai conhecer uma pessoa especial, vai jantar. A gente vai para aniversário, almoço de domingo. Então, a comida faz parte da nossa vida. Primeiro porque, obviamente, todos nós aqui precisamos comer para sobreviver. Mas não é só isso, né? A comida, ela é uma cola social. Ela une a gente ao redor desse afeto, desse sentimento, dessas histórias. Nossa, exatamente. Acho que aí dialoga muito com esses temas de pesquisa da Jenny também. E eu ia te perguntar, você pensando nisso da memória, tudo isso que você tem pesquisado nos últimos tempos, você me falou dessa crônica e dessa comida afetiva, que é afetiva de uma forma para cada um, já que o afeto, ele tá para cada pessoa, tem uma experiência muito específica. O que você tem descoberto a partir disso, assim, do que... Eu sei que é difícil perguntar, então, o que é a comida afetiva, mas o que você acha que de mais legal e mais importante você tem descoberto nessas suas relações, nesses seus estudos em relação com a comida, o afeto, a memória e as histórias que essas pessoas te trazem? Bom, eu acho que eu consegui resumir, porque nas palestras que eu preciso dar sobre o tema, é claro que as pessoas perguntam o que é a cozinha afetiva e eu preciso responder, né? Então, eu costumo dizer que a cozinha afetiva é uma jornada pelo significado do sabor e uma jornada pessoal e absolutamente intransferível. Esse trechinho que eu citei. E aí, a função dela, a função das palestras e do livro, é muito mais te dar insumo para você identificar a sua. É quase como se estivesse dando um passo a passo para você começar a prestar atenção no que você come, no que faz parte do seu dia a dia. Qual é a relação daquela comida quando tem alguém na sua casa? O que você come no trabalho? Como você falou, a hora da fofoca. Isso foi importante para você, pelo visto ali, a fofoca do trabalho legal, de vocês saírem e compartilharem alguma coisa. Você vai identificando. Então, a ideia é dar muito mais, né, insumo, te dar ferramentas para você descobrir o que é para você, para que para que ninguém possa chegar e te dizer o que é, né, te enfiar na tua cabeça. Então, o que eu descubro hoje, ainda conversando com as pessoas, porque elas tentando identificar, depois da palestra ou depois do livro, elas começam a identificar para elas, né, o que é, então elas começam a me trazer. E aí, muitas trazem, a primeira coisa é um entendimento de si, porque elas começam a olhar para elas e elas param de comer no automático. Isso é muito legal. Aí elas começam a prestar atenção nos livros, nos personagens, na novela. Né? E de novela a gente tem alguém para citar aqui também, né? Que é super interessante você identificar a comida na novela. No núcleo que é num núcleo rico e num núcleo menos favorecido economicamente, a relação novela, com essa por exemplo, comida. Aquele grande café da manhã desse núcleo rico, como você colocou, é quase uma forma justamente de especificar quem é aquela família, né? Uma grande mesa, uma mesa farta. E aí você percebe as pessoas se aprofundando e prestando atenção, que viu na novela um negocinho, né? A diferença da comida, e aí ele transfere isso para ele. Então eu vejo, nesse primeiro momento, esse entendimento de si,
Eu vejo uma vontade de começar a cozinhar, porque a gente parou de cozinhar. E é engraçado que a gente para de cozinhar, mas a gente é um voyeur da cozinha. Porque o número de programas que ensinam culinária, tipo assim, aumentou absurdamente. Reality show, né, dos realities são os mais, aumentaram os mais nos últimos sucesso. 15 anos, que é um número absurdo. Então, a gente tem alguns números, assim, mapeando esses trabalhos, né, de gastronomia, o perfil do chefe celebridade, né, que virou uma coisa. O Pesadelo na Cozinha, eu lembrei agora que eu tava assistindo a temporada nova, e aí, novamente aquilo que você falou, né? Nem só as experiências boas, tem também a parte do pesadelo, e a gente adora assistir aquilo. A gente gosta de ver. Então, assim, é muito engraçado que uma população um espectador que adora ver, fazer comida e aprender, ele não cozinha. É verdade. E tem uma série de fatores aí, trabalha fora, faz isso, você vai criando outras relações afetivas com outras comidas, com outros sabores. Vai colocando, não tem tempo pra isso, não tem tempo não pra tenho parar tempo. e preparar. E aí a gente, o que eu percebo também que é uma busca, quando eles trazem pra mim que eles voltam, quando eles voltam a se perceber e voltam pra cozinha, eles percebem não só uma melhora na saúde física, né, de poder comer melhor, de estar sentindo melhor, como também na saúde mental. Sim, totalmente. Então, não tem como a gente falar que comida é só alimento, porque ela tem tantas etapas em volta. Isso que a gente não está nem falando de política, de cultura, a gente está falando daqui, de como a sua relação com o entorno, com a comprinha que você faz e a cozinha, né, aquele processo de fazer, comer, depois guardar, lavar, fazer. Como ele diz sobre você e como ele te centra. Então, se você fala em comida, eu já penso numa forma romântica de viver a vida, sabe? Se você tá descascando uma cebola ali, ou descascando uma batata, você tá com tempo de pensar em alguma coisa. Nossa, inclusive, por exemplo, depois que eu li Como Água para Chocolate, eu nunca mais piquei de cebola de outro jeito. Porque eu lembro da Tita chorando, nascendo por causa da enxurrada do choro da cebola. Assim, e o sal, sabe? né? Que ele guardando sal pro resto da vida. Não tem uma vez, eu vou fazer um arroz do dia a dia, eu penso na Tita, sabe? Sim. De Como Água para Chocolate. E eu acho que, assim, eu costumo dizer que a comida, ela faz a gente entender a história com H maiúsculo, que é a história de sociedades, a história coletiva, mas também a história com H minúsculo, que é a nossa história, a história da nossa mesa. Isso o que é genial. A gente coloca na mesa é o que a nossa família come, que mostra pra gente quem nós somos, qual é a nossa posição perante ao mundo. Então, assim, é muito importante essa comida, não é só um alimento. E, assim, indo um pouquinho mais ali pro lado político da coisa, eu acho que a partir do momento que uma pessoa consegue, né, como você disse, ter esse autoconhecimento, né, a partir da comida, e aí começa a prestar atenção à comida em histórias, e aí ela começa a prestar atenção que existe toda uma cadeia de alimentação ali que é muito política. O que você coloca, a gente nem observa, e a gente nem observa. O que você coloca no prato fala muito sobre relações econômicas e políticas, né? Então, acho que vai criando camadas de consciência que são muito mais profundas do que simplesmente escolher algo para comer, sabe? Nossa, com certeza. E eu tô achando muito legal ouvir vocês falarem, de ver o quanto vocês são apaixonadas por esse espaço, né, da comida, do fazer, do preparar, e do quanto isso se relaciona com a gente, com as nossas experiências, e muitas vezes, e com as palavras, né, como vocês conseguiram trazer essa relação também para a escrita, que às vezes a gente tá muito também, a gente que é jornalista, que é autora, que é roteirista, fica muito achando ali que as palavras vêm ali, tá só no papel, ou vem de um lugar muito solitário, muito interno, e não é. Esses espaços criativos, eles vêm muito da experiência externa, vêm muito de como a gente enxerga e experimenta o mundo, de como a gente sente, de como a gente cheira, experimenta um sabor. Isso tudo vai, né, afetando a escrita, os processos criativos e outros da nossa rotina. E eu queria entender até para vocês, que também escrevem, que também têm livros, que também têm roteiro, que tem essa relação também forte com a palavra, como essa relação com a comida se entrosa com o processo criativo de vocês? Como que se dá um pouco isso? Porque, por exemplo, vocês têm os livros publicados, então, como foi trazer isso para as páginas? Essa experiência que é tão humana, tão né, textura, tão sabor, tão cheiro, tentar trazer isso para o livro. Eu acho que dá certo porque a gente come, gosta de comer e porque a gente tá falando de gente. Eu acho que dá certo porque a gente fala de gente. E dá certo porque a Denise, eu tenho certeza que ela acredita nisso também, que falar sobre comida tem que ser de domínio público, não é um assunto de chefe ou de uma escritora de comida. Todo mundo come ou deveria comer, né? Exato. A gente fala sempre que
se você tem uma memória de comida para lembrar, memória afetiva, então isso também é um privilégio. Porque muita gente não teve, né? Não tem, né? O Brasil voltou para o mapa da fome. Então, é um ponto de... Já começa por aí, você dá um estalinho de empatia, né? Alguém não teve. Como é que a gente aumenta a nossa mesa? Então, eu acho que dá certo. Para mim não foi difícil, porque eu estava falando sobre gente. Então, acho que eu estava usando algumas metáforas da comida para falar sobre pessoas, né? E você está falando com gente, você tem que falar com todo mundo. Como jornalista, a primeira coisa que a gente aprende é falar com todos. Não torne o seu texto difícil, né? Leve a resposta que você está buscando, né? Fale com todo mundo. E aí, acho que quando a gente fala de comida, não tem um que escapa, né? Mas então, porque é um tema que todo mundo gosta tanto, como vocês estavam colocando. Adora, então, eu acho que o fato da comida ser tão fundamental para a gente entender seres humanos, é muito fácil se conectar quando a gente fala de comida, sabe? Porque a gente fala de um cheiro, as pessoas sentiram esse cheiro também. A gente fala de o barulhinho de alguma coisa fritando na cozinha, as pessoas já ouviram esse barulho, sabe? Então, eu acho que é muito fácil falar de comida. Eu tenho muito mais dificuldade quando eu falo de outro, porque eu acho que é orgânico, sabe? É da gente, sabe? A gente tem que comer para sobreviver. Então, quando a gente vai escrever, é muito fácil descrever texturas, sabores, sentimentos que esses alimentos despertam. E eu sempre comento assim, quando eu criei o Capitu e eu tive essa dúvida, né? Será que Machado de Assis gostava de cocado? Será que ele comia uma cocada enquanto ele escrevia aquele trecho? E depois eu fui pesquisar e descobri que o Machado de Assis, ele tinha uma grande relação com doces e cocadas. A mãe dele faleceu, o pai dele se casou novamente com uma doceira e ele ajudava essa doceira a vender doces, incluindo cocadas na rua. Muito provavelmente isso estava no livro, então, por conta disso, né? Dessa experiência cotidiana. É porque, assim, eu acho que se a gente for fazer um exercício de a gente escrever um romance e a gente for alimentar esses personagens, é muito provável que a gente vai alimentar com o que a gente gosta. Porque a gente sabe o que aquilo desperta na gente. Tem uma história muito curiosa do Eça de Queiroz, que eu gosto de comentar. O Eça de Queiroz, ele gostava muito de comer. Ele era, assim, um apaixonado pela gastronomia. Só que ele teve um grande problema físico, estomacal, que na época, as pessoas achavam na época que ele tinha morrido de tuberculose. Mas foram ver cartas dele, que ele falava que ele gostava de caminhar 10 km por dia. Quem tem tuberculose não caminha 10 km por dia. Eu tô aqui com pneumonia, uma pós-pneumonia, quase, né, falando meio torto. Imagina ele com tuberculose andando 10 km. Aí, hoje em dia, existe uma linha de historiadores que acredita que o que ele teve foi doença de Crohn. Então, assim, ele tinha problemas muito sérios para comer. O que ele começou a fazer? Ele começou a alimentar os personagens dele. A gente tem no Primo Basílio uma descrição de um bacalhau que dura 3 folhas. Então, assim, é muito interessante como a gente vai levando essa... Inclusive, existem pesquisadores portugueses que eu esqueci o nome dele agora, mas ele fez uma pesquisa sobre todos os elementos citados na obra do Eça de Queiroz, e é impressionante, e tem tudo relacionado a essa questão dele. Ele não podia comer, então ele alimentava os personagens dele. Então, acho que é muito natural, sabe? A gente que é apaixonado por comida, e não só pelo comer, mas o entender a comida. Eu sempre falo lá no Capitu, né? Eu faço as receitas literárias porque eu me divirto fazendo. Mas o projeto do Capitu não é um projeto de receita, ele é um projeto de pensar a comida. Assim como é o projeto da Jane. Então, acho que é meio orgânico, né? Quando a gente coloca isso no papel, vai que vai, assim. E é um repertório grande que você tem de sabor. Porque até da história da memória, quando a gente tá falando de comida, memória, você vai lembrar de lá de trás. Mas você não vai parar de comer até o último dia da sua vida, você vai comer. Então, a gente pode criar uma memória adulta. Então, eu fico com muito dó, memórias, né? Quando alguém falava assim... tinha uma menina numa palestra, né, dele, que eu dei num encontro do Mandiário do Literato. E a gente terminou a palestra e uma das meninas fez um comentário. Falou assim, gente, eu acho que ela não tinha familiares, não cresceu com a mãe, com a avó. E ela se sentia mal quando alguém falava sobre cozinha afetiva, porque era um tema que ela não tinha. Ela sentia que ela estava de fora. Ela estava de fora. E aí ela falou, não, isso me deu uma perspectiva legal, porque eu tenho com outras pessoas, inclusive com sabores ruins, né? Então, ela tem isso. Então, acho que como a gente tem muito repertório, e você vai construindo isso ao longo da vida, você vai provar um negócio amanhã, né? Você pode
construir e criar uma relação afetiva. Ela não tá sempre ligada ao passado, né? Todo dia, você pode criar uma coisa nova todo dia. Isso me lembrou um dia que a gente estava no meu trabalho atual, tem um momento, eu falei das conversas, que tem um momento do lanche, lá tem um restaurante, todo mundo para lanchar no meio da tarde, e um dia que tinha delícia, oferecido, gente, pra lá, né? Lá tem almoço e tem lanche, então a gente sempre vai meio que juntos, e aí um dia no horário do lanche, do nada a gente desceu e tinha pedacinhos de cana, sabe? Não sei se vocês já chuparam cana. Já. Mas eu super chupava cana quando era criança, isso lá em Brasília, mas e era uma coisa que veio da família de uma amiga minha, que o pai dela trazia de uma chácara, então eu tive essa experiência, mas eu cheguei esse dia e meus colegas de trabalho um deles estava assim, que é isso? Aí eu falei, cana, ela, mas meu Deus, peraí, eu vou pegar uma, mas como é que come? E aí ficou engraçada essa experiência na mesa, porque tinha eu de Brasília, tinha outra que era de São Paulo, tinha um menino que era de Manaus, e cada um numa relação diferente com aquele pedaço ali de cana, e uma delas falando, como que come? O que eu faço com isso aqui? Então, eu achei engraçado que é uma nova memória que se construiu na fase adulta, como você falou, sem precisar de pensar numa memória afetiva só da infância, com né? o repertório que vocês tinham. Cada um trouxe um pedaço e vocês construíram uma coisa que é de vocês. Próxima vez que você for chupar cana, eu com certeza lembrar. Todo mundo vou lembrar vai da Natasha. Eu vou falar, Natasha, eu vou lembrar que você não sabia nem como que chupava a cana. E perguntou, o que eu faço com isso? E aí ficou na minha cabeça. E é muito curioso isso, né? Porque a gente tá falando de um país que é continental. Então, assim, tem muitas pessoas que moram num lugar do Brasil e não conhecem ingredientes do outro lugar, e a gente mora nesse país que é muito distante, né? As pessoas não têm esse conhecimento desses ingredientes tão ricos que a gente tem no Brasil. Eu tenho um clube do livro que chama Manjar do Literato, que a gente analisa obras, e aí uma vez a gente foi analisar a Macunaíma. E como é um projeto online, vem pessoas do Brasil inteiro. E é muito engraçado quando você pegava pessoas do Sudeste lendo Macunaíma e falando, eu não tô entendendo nada. Eu não sei o que significam essas palavras. E aí vinha uma galera do Norte e Nordeste e falava, gente, eu me senti representada porque eu sei exatamente do que ele tá falando, sabe? Então, também tem isso, né? Essa questão, né? Tipo, ela nunca tinha provado cana. Né? E como gente esse também... repertório muda, né? Exatamente, a gente vai aumentando esse repertório, é isso, a gente vai tendo mais referências e isso vai influenciando a nossa carreira, né, culinária, né? E o que é bom de comida é que é assim também, né? Eu acho que é uma arma secreta, né? Porque saber fazer algo. Olha, não, eu acho que absorver esse conhecimento com relação à comida, né? Todo mundo, porque comida não é só você ler. Você pode ler a receita, mas você prepara, você tem a textura. Então, você tem outro registro tátil. Então, você vai absorver aquilo. E o sabor, cheiro. Então, você está usando todos os sentidos para registrar esse conhecimento. Então... Acho que por isso que formam-se memórias tão intensas com a comida, né? Exatamente. Sim, só pegar o Proust, né, com as Madeleines. Com as Madeleines. E a Lígia Fagundes Telles, ela fala que o olfato tem uma memória memorável. Porque é muito isso. Você sente o cheiro de alguma coisa, você é transportado para um lugar. Você sente o sabor de uma coisa, você vai... Sabe, é muito louco como funciona, né? É muito paladar doido. E o olfato. Eu falo, é sempre... Acho que a expressão não seria isso, uma arma secreta. A gente... consegue, eu acho que você expande quando você fala sobre a comida, ou quando eu tô registrando alguma coisa, porque eu não tô só estudando sobre o tema, né? Então a gente tá absorvendo, isso tá colando muito mais na cheirando, gente. sentindo de São todas muitos as formas, inputs. né? E assim, tem uma coisa, né? Eu tenho um filho de 5 anos. E a gente esquece algumas coisas, né? Provavelmente quando a gente pensa nas memórias mais antigas nossas, a gente já aprendeu a falar, sabe? E a gente esquece como foi aprender, assim, a enxergar, a sentir sabores. E passar por esse processo, assim, desde a amamentação até a introdução alimentar com ele, foi muito interessante, assim, de ele pegar uma mão pela primeira vez, colocar na boca e sentir texturas e cheiro. E você vê aquele bebê tentando se conectar com aquilo, você fala, caramba, a gente esqueceu, que loucura é isso, sabe? A gente esqueceu que foi essa primeira sensação de pegar um abacaxi e colocar na boca. Ele, por exemplo, ele não toma refrigerante, mas eu já deixei ele experimentar, porque ele já pediu. E ele experimentou, e ele cuspiu assim, e falou, meu Deus, arde! Olha a sensação dele, tipo, o gás do refrigerante arde a boca. Então, isso é muito interessante, sabe? Como que eu acho que é uma forma também da gente se conectar e tá sempre procurando conhecer sabores diferentes, justamente para se conectar com essa pessoa que a gente foi introduzindo essa alimentação. Experimentava, exatamente. Né? Isso é muito legal. Ai, que legal, gostei disso.
Gente, e Dessa pensando visão. nos projetos de vocês, por exemplo, Denise, hoje em dia, o que você mais gosta de fazer ali no Capitu? Se é pesquisar as histórias que vêm a partir de uma comida, se é fazer a receita, se é aprender a fazer uma receita. E o que você nota que o público gosta de assistir, já que a gente estava falando que as pessoas gostam muito de acompanhar, você tem os vídeos, ou o que elas gostam mais de ler. E para Jane, depois eu queria saber qual dessas histórias você mais gostou de contar. Qual você acha que mexeu ali com você de alguma forma também? Olha, hoje em dia eu gosto muito da pesquisa, sabe? De você e de mergulhar numa pesquisa e escrever e achar referências, eu gosto muito disso. Mas não tem jeito, o público gosta de receita. Né? Mas então por isso eu tenho unir os dois universos, assim, eu simplesmente não faço uma receita, eu conto a história de como eu descobri aquela receita, a história do escritor, tal, ao longo, enquanto eu vou preparando. Então foi um jeito de unir, né? Agradar algoritmo e agradar o que eu gosto de fazer. Mas eu sou apaixonada pela parte de, cara, mergulhar, entender o que aquilo quer dizer, da onde veio, sabe? Isso é o que me dá tesão mesmo, sabe? E aí é muito legal que você vai fazendo vários caminhos a partir daí, né? Você vai, tanto que você trouxe umas histórias super legais e você encontra isso, você traz isso no seu projeto, história de escritores, histórias que estão ali por trás do livro que a gente nem imagina, né? A gente passa, vê ali que, sei lá, apareceu no livro sutilmente alguém servindo umas torradinhas, e aí você vai olhar por trás o que tem naquelas torradas. Exatamente, eu acho que assim, desculpa a metáfora bem assim, chinfrim, mas assim, eu acho que o livro é tipo uma lasanha, entendeu? Tem várias camadas ali. E quando você pega esse alimento, ele te convida a ir desbravando essa camada, entendeu? E você vai entendendo o contexto histórico, por que aquele alimento foi escolhido ali, o que ele quer dizer, como que as pessoas comiam, né? Eu, tipo, pego o Machado de Assis, ao longo da obra dele, você consegue entender como as pessoas comiam durante o Segundo Reinado no Rio de Janeiro. Olha que Inclusive, isso. Tem uma historiadora chamada Rosa Beluso, que ela fez uma pesquisa sobre isso. Ela analisou crônicas e contos do Machado e fez toda uma pesquisa sobre como se comia no Rio de Janeiro durante o Segundo Reinado a partir dessas crônicas do Machado. Nossa, entendeu? que incrível. Isso é sensacional. Bom, eu faço a mesma coisa que a Denise, mas com gente comum. Então, as crônicas me dão essa visão, me dão essa possibilidade de, acho que aprofundar na outra pessoa e fazer com que ela se veja também, a partir da história que ela me conta com relação ao sabor. De todas as crônicas que eu escrevi, eu não tenho como escolher uma história. Eu acho que deve ser impossível, mas... É muito difícil, mas o que eu posso colocar é que todas elas têm um ponto muito especial, e é um jeito de eu homenagear cada pessoa que passou pela minha vida, né? De dizer o quanto ela é importante e o quanto ela pode se ver através daquilo, né? E eu tô fazendo o segundo, né? O Comida Memória é uma sequência, então eu preciso lançar um por ano. Então são crônicas, porque não tem sentido ser um livro só. Porque como eu vou continuar comendo e ligando pessoas à comida, eu vou continuar escrevendo, E a sua ideia é lançar um por ano? Então, eu tô terminando o segundo agora e tem que ser um por ano. Aí, né? Haja tempo, né, gente? Né? Exatamente, é bastante coisa. Né? É bastante. Mas assim, dá pra gente arrumar 20 histórias por ano. Bom, eu pelo menos focada em comida eu consigo. Se for outro tema, não. Né? Então, acho que o que me brilha os olhos é fazer com que as pessoas se abram. Quando eu começo a falar de comida, todo mundo desarma. Olha que legal. Então, é muito legal a pessoa se abrir a partir do sabor e você conseguir conhecê-la e conseguir entender um pouquinho do universo dela e fazer uma conexão, né? Juntar com ela de alguma maneira. Tô tentando pensar em alguma, assim, para poder te dar, né? Mas todas elas são tão especiais. E nesses últimos anos, você acha que em relação até à cozinha, como vocês duas têm cozinhado mais, experimentado mais esse espaço até das receitas, de experimentar novos sabores, o que vocês descobriram nesse campo? Se tem algo que hoje vocês adoram, tem alguma receita, Denise, que deu muito certo, que você foi fazer e, nossa, ficou perfeita, não acredito que eu não tinha feito isso antes, e alguma que foi um desastre, que você olhou e falou, meu Deus, que desastres tem muitos, assim, principalmente durante o começo do projeto que eu não sabia cozinhar, eu lembro que eu fui inventar de fazer uma bala de caramelo da Fantástica Fábrica de Chocolate. Difícil bala de caramelo, parece, né? Aí eu falei, vou fazer essa bala. Só que assim, ninguém me avisou que tinha que ser uma
panela alta, porque o caramelo, ele sobe. Eu fiz uma panela pequena. Espalhou caramelo no fogão. E caramelo, assim, passa 2 segundos, ele endurece, né? Eu tive que tirar do fogão com faca. Sabe, pegar a faca, assim, e tirando. Eu demorei dias pra limpar aquele caramelo do fogão, sabe? Mas, assim, tem várias receitas favoritas, assim, sabe? Mas eu acho que uma grande surpresa foi o Buff Bourguignon da Julie Julia. Eu ia falar isso também, amiga. Porque surpreendentemente. Foi muito surpresa pra mim a receita. Eu nunca tinha comido. Quando eu li o livro, eu fui tentar fazer. De que ele é feito? É uma carne, é um guisado de carne com vinho tinto, muito vinho tinto, muita manteiga. Algumas receitas vão com cogumelo, cenoura. E assim, basicamente uma carne cozida num molho muito gostoso de vinho. E eu faço isso. E é muito louco, porque na história da Julie Julia, né, da Julie Powell, ela faz para surpreender a editora que publicou, desculpa, a Julia Child. A Julia Child faz a receita também na época para surpreender, eu não lembro qual era o contexto. Eu não vou lembrar aqui. Eu fiz a primeira vez para surpreender uma sogra, uma ex-sogra, e ela ficou encantada e assim virou a minha receita de surpreender pessoas. Então, quando eu vou fazer alguma coisa que eu vou receber alguém diferente, aí eu faço o Buff Bourguignon, sabe? E tem dado certo? Tem dado, assim, sabe? É muito legal, assim, o preparo da receita ele é bem longo, ele demora quase 5 horas para ser feito, mas é muito delicioso, assim, né? Ai, é delicioso demais, gente. Para mim, eu lembrei do Buff Bourguignon porque eu aprendi a fazer com uma chefe uma das melhores que eu já conheci na vida, infelizmente ela não tá aqui mais, que é a Michelle Maia, e ela ensinou, e ela era vegetariana, então ela ensinou a fazer uma versão com cogumelo. E, embora eu não coma carne, eu não sou vegetariana, né? Então, eu torci o nariz, né? Quando eu fui ensinar, eu falei, ai, misericórdia. Eu falei, mas a Michelle é tão boa. Eu falei, não é possível que fique ruim, né? E aí, fiquei absolutamente surpresa e comecei a reproduzir em casa, tanto que eu não consigo fazer com carne, eu só faço com cogumelo. Olha só. Essa história tá no livro, porque eu falo muito dela. Mas a que deu errado, eu não vou lembrar. Porque muita coisa dá errado. Muita. Mas eu lembro de mim tentando, gente, como eu falei, eu sou, né, ainda uma pequena pessoa tentando aprender alguma coisa na cozinha. Há quanto tempo eu tento fazer um bom bolo de cenoura com chocolate, vocês não imaginam. Jura? E ele até hoje, vira e mexe, ele sai errado, eu não sei o que acontece, ele se desmancha, ele sai empapado, ou ele passa do ponto, gente, eu não sei, eu vou treinar, eu nunca mais fiz, eu vou sair inspirada aqui dessa conversa pra tentar fazer. E manda foto pra gente. Vou mandar. Mas a Denise, você falou que sempre o Buff Bourguignon você faz pra impressionar. Uma que eu faço pra impressionar, e que é da minha família, e essa sempre dá certo, é o frango doce. Frango Você doce. nunca provou, né? Eu nunca fiz. Não, então, mas eu lembro da história no livro. Pra eu impressionar. Até falei fora do microfone, frango doce. O frango doce. É um frango agridoce, na verdade. A gente cozinha, você dá aquela fritadinha nele, eu descobri agora essa expressão, é super antiga, o ping frita. O pessoal fala do frango, daquele frango tostadinho, que fica na panela, assim, pinga um pouquinho de água e frita. Pinga um pouquinho de água. É mais ou menos entendi. isso. Mas eu faço um caramelo agridoce e dou uma banhada nele. Nossa, que gostoso. E, gente, Nossa, é de chorar. parece ser uma Então, delícia. frango doce, realmente, quando eu quero impressionar, quando eu preciso, frango doce eu sei que vai dar certo. Ai, sim. E você falou que pretende escrever agora, então, um livro com essas crônicas por ano, né? Aí a expectativa. Como que as histórias chegam até você, ou onde você tem buscado essas histórias? Porque, geralmente, a gente, como eu falei, a gente trabalha com muita gente aqui que busca inspiração para escrita, ou que quer saber como escrever, e é uma dúvida de muita gente não saber como buscar histórias. Eu acho que, como boas jornalistas, vocês são craques nisso. Bom, eu acho que começa, como sempre, autobiográfico. Você escreve pra você escreve porque você quer se organizar por dentro. E aí você pode inventar um personagem, mas ele sempre vai ter um pouco de você. Hoje, então, a partir do autobiográfico, quando eu dei os exemplos das crônicas, as pessoas começaram a surgir querendo contar suas próprias histórias. O que eu acho incrível. Então, hoje as histórias gostam de contar, né, as histórias. Muito. Você fala sobre comida, todo mundo tem um sabor, gente. E é muito legal pra você partilhar isso. Eu tenho a felicidade de, assim como a Denise, também ter leitor no Brasil inteiro. E eu acho muito engraçado como vem de cada um de um pedacinho. E a maioria, eu tenho muita gente no Ceará, Belém do Pará, Minas Gerais,
Aí depois vem Rio de Janeiro, depois vem São Paulo. Por que será? Nossa. A Será gente que tem algo específico que atrai? Então, a gente comentou sobre isso. Eu dei uma palestra para a turma da Universidade Federal do Ceará, que, aliás, foi muito legal isso. Abriram um grupo de estudo sobre afeto na cozinha a partir do livro, para Nossa, que entrar legal. como... Isso foi muito legal. E aí, a gente comentou justamente isso, né? Imagina, né? Eles adoraram, né? De saber que... então a gente tá em primeiro, né? Com certeza, comida afetiva é aqui, né? Eu não sei se é por conta da relação que se cria, como eles são tão abertos. Pelo menos eu percebo isso, né? Então, eu recebo muita história, às vezes por áudio, no Instagram, conta do pessoal do Ceará. Fortaleza tem um monte. Nossa, desculpa. Isso é muito curioso, né? As pessoas mandam muito áudio pra mim também Mandam. por Instagram, áudio? contando histórias, assim. Caramba. Eles mandam áudio. E teve uma que eu recebi, aí esse me quebrou, porque as pessoas gostam do livro, querem contar as histórias, né? Então começa a chegar e eu começo a falar, gente, eu vou escrever sobre mim, mas vamos lá, vou escrever sobre vocês também, né? E eles querem se ver retratados ali, né? As pessoas querem, né? Saber de si ali pelo sabor. E aí um deles... A pessoa me mandou um áudio falando, Jane, querida, eu adorei o seu livro, não sei o quê, e falou, e era um audião enorme, toda fofa. E aí, no final, ela falou, então, eu não li ele, eu não vi todas as histórias, eu não ouvi todas as histórias, porque eu não sei ler, e na verdade, quem lê é a minha filha, e ela tá viajando, mas assim que ela voltar, ela vai continuar lendo. Que legal. Caramba, olha só. E ainda assim, então, ela... tirou o tempo dela, ela estava ouvindo, a filha estava lendo para ela. Ela tirou um tempo para falar comigo no Instagram, contar a história, me contou uma história incrível de feijoada, que é por conta de uma história de feijoada que tem lá no livro. E aí eu falei, gente, que coisa mais incrível, a história chega. Que demais. Né? Acho que o que eu acho mais legal nesse relato de vocês é que eu sempre tenho muito assim, eu acredito que todo mundo tem uma história para contar. Falo, gente, todo mundo vai ter uma história para contar, mas geralmente as pessoas não acreditam nisso. Tanto que geralmente esse espaço do livro, quando a gente tem um livro publicado, parece uma coisa muito distante, né? As pessoas que escrevem, né? O jornalista, o roteirista, o escritor, parece uma coisa distante, porque a gente perde aquela distância da história oral, dessa história da oralidade, que é onde as pessoas se identificam com o saber contar histórias, com todo mundo tem algo para narrar. E aí, trazendo comida, como vocês têm colocado, que traz esse ponto de afeto, acho que tão forte, traz isso da memória, todo mundo come, todo mundo tem uma história, acho que vê então o projeto de vocês, assiste um vídeo, lê um texto e fala, caramba, tem um negócio muito legal que eu preciso dizer. Então, eu acho isso muito bacana, das pessoas se verem nesse espaço de, peraí, que eu tenho uma história boa para contar. E assim, eu tô agora num projeto que não tem nada a ver com comida, né? Eu tô escrevendo um livro sobre a história de uma tia que ficou 21 anos internada no Hospital do Juqueri, que foi o maior... É um livro ficcional ou não ficção? Não, eu contando a história dela, fazendo uma pesquisa de arquivos e tal. E boa parte dessa pesquisa é história oral. É sentar com as pessoas mais velhas da minha família, porque ela foi internada nos anos 40, ficou 21 anos internada nesse hospital psiquiátrico. E eu fui percebendo como a comida tá muito presente dentro dessa história, porque a minha bisavó, ela trabalhava mais como lavadeira para juntar dinheiro para comprar as comidinhas que essa minha tia, a avó, gostava para levar nos dias de visita. Tem toda uma questão de que ela gostava de goiabada com queijo e não podia ter no hospital, então ela escondia. Então, assim, a gente vai criando, e aí eu acho que eu fiquei me questionando, assim, né, porque eu falei, obviamente, eu vou levar essa comida para essa história, apesar que não tenha nada a ver especificamente sobre culinária ou gastronomia. Claro. Mas não tem como escapar, porque a comida, ela conecta esses pontos, sabe? Então, eu acho que é isso que você falou, todo mundo tem uma história, que pode virar um grande livro, sabe? Que pode virar uma grande narrativa, um grande filme, um grande roteiro. É um exercício mesmo da gente começar a olhar pra gente com mais carinho. E também eu acho que a própria literatura em si, ela é um processo de autoconhecimento, a gente lê esses livros, né? A gente viaja com autores, a gente conhece lugares, a gente conhece personalidades. E aí isso influencia a gente também, porque aí a gente começa a olhar e fala, pera, mas eu também tenho uma história legal aqui que parece isso. Eu já vivi isso, já conheci uma pessoa que vivenciou isso. Então, é só a gente olhar com carinho pra nossa própria história, que com certeza tem vários livros aí que a gente pode escrever. Isso chega num ponto muito bacana, que eu lembro que há um tempo atrás,
falando sobre literatura, e livro, escrita, e publicando, me perguntaram, mas de onde vem o grande tema? Quando é que você tem aquela grande ideia, aquele grande... Eu fiquei pensando, não tem esse momento de buscar o grande tema. Então, é um pouco que vocês colocaram de olhar para dentro e pensar que talvez na alimentação a gente entende como as histórias estão com a gente no cotidiano, se a gente reparar, falar, não, peraí, onde estão minhas memórias? Onde estão os meus caminhos? O que eu lembro? O que eu vivi? E a partir daí vem muita coisa. Exatamente. Então, a gente não precisa ficar buscando, né, aquele grande ápice. Acho que você não precisa inventar. Ela vai aparecer, ela tem muita história por aqui. Então, você pode puxar, e você puxa o fio a partir da sua, você vai conectar com um monte. Né? E vocês têm percebido que vocês dialogam com pessoas de diferentes idades a partir desse tema da alimentação? Com certeza. Como tem sido isso? Porque hoje a gente, acho que é muito comum falar, não se cozinha mais, então a geração nova não cozinha, ou só quer assistir. Como vocês têm percebido isso? Que como esse tipo de conteúdo, esse tema da comida e da alimentação chega em pessoas mais velhas, mais jovens, mais novinhas? O que tem chegado para vocês? Bom, para mim são 2 perfis. Os mais jovens são aspirantes a escritores e que se conectam, né, com a comida, mas também com o processo de escrita do criativo. Então, os mais novos chegam por essa feitura, querendo saber como fazer, mas de olho no tema. Mas quem se derrete, quem realmente chega é 35 mais. Para mim, entre 35 e 65. Para mim, esse a minha faixa tá aí. Eu preciso sempre pensar neles quando eu tô escrevendo. No meu, chega muita gente jovem por causa do conteúdo em si, né, do Capitu, assim, os vídeos rápidos, que eu acabei entrando na onda do algoritmo pra... E que faz muito bem. Você consegue dialogar muito com esse espaço, como você colocou, da pesquisa. São vídeos muito legais, muita coisa muito cheia de história, e ao mesmo tempo é dinâmica, é legal de assistir. Eu acho que tem esse público jovem que vai pelo conteúdo, tanto é que eu recebo mensagens de tipo, faz um workshop de roteiro pra vídeo de internet, sabe? Olha só. É o que eu penso, assim, um dia eu vou fazer. Aí que vão chegando as possibilidades. Mas eu acho que a maioria 35 mais, que é apaixonado por comida, sabe? Apaixonado por pessoas que vivenciam isso. Tem o brilhinho, dá o brilhinho, assim, o quentinho no coração, é 35 mais. Será que é quando a gente percebe essa relação com a comida, que eu fico pensando até em mim, realmente, alguns anos atrás, acho que você não percebe essa relação. Você tem a memória, tem os afetos, você vai desenvolvendo ali, principalmente quando você é criança, mas acho que você não entende que isso é um tema, né? Que isso é alguma coisa. Exatamente. É curioso. É porque tem um prestar atenção em si, né? Então vem com a maturidade, você parar e refletir sobre alguma coisa e, de repente, ser pela comida. Que você vai fazer aquela análise, né? Mas sabe o que eu acho também? Que tem uma questão aí, meio que de... que vai mudando de geração em geração. Tipo, você pega, sei lá, os anos 90, a gastronomia, ela tinha uma coisa muito da indulgência, né? Você vai vou comer coisa gostosa porque isso é nostálgico, porque eu quero... Agora não, agora tem uma preocupação muito grande com a saudabilidade. E eu acho que existe uma movimentação de retorno para a cozinha nesse momento, sabe? É verdade. Me perguntaram, eu participei do Flipostos esse final de semana, e aí eu falei sobre o assunto e tal, e uma pergunta foi justamente sobre isso. Como que eu via com o boom do TikTok, o boom da internet, esses jovens que estão parando de cozinhar. A gente teve, né, o CEO lá do iFood falando que 10 anos as pessoas vão parar de cozinhar. Como que eu via isso, né? E eu falei que eu honestamente, eu acho que... Pode ser que eu esteja falando dentro de uma bolha, mas que existe uma movimentação de volta para a cozinha e muito relacionada a essa procura de comida saudável. E a partir do momento que você procura uma alimentação saudável, você quer saber a história desse alimento, a história desse ingrediente, e acaba que vai se conectando com essa forma de você fazer o próprio alimento, já ter uma noção maior do que colocar no seu próprio prato. Eu tô mais otimista, honestamente. Assim, eu acho que existe esse apego maior à cozinha. Vamos ver, né? A ver. Legal, vou torcer por esse caminho também. Eu também, não torço por esse caminho, mas tem muita gente boa escrevendo sobre comida. Tem muita gente cozinhando. Então, quando alguém faz uma declaração dessa, que as pessoas não vão cozinhar, eu não sei. Bom, eu não vou parar de comer. Alguém vai cozinhar. Então, em algum momento, quando eu não puder cozinhar, então sempre vai ter alguém preparando. Então, eu acho bonito isso, mas o fogo sempre vai ter que estar aceso. E cai sempre para aquela história que você falou do privilégio, né?
Pra você comer, alguém vai cozinhar pra Alguém vai você. cozinhar, Quem é que então vai fazer essa comida? E é bastante elitista, né? O comentário verdade, de ninguém vai exatamente. cozinhar pra ninguém quem. Vai fazer o quê? Vai Porque alguém surgir vai. a comida? Não, alguém vai ter uma classe trabalhadora cuidando daquilo, e aí, né? Exatamente. Então, vamos todo mundo ajudar, né? Vamos fazer parte? A gente aqui já tá passando quase 1 hora, acredita? Geralmente Que passa delícia. muito rápido quando a gente tem um papo gostoso assim. Eu E que hora que gostei. nós vamos comer? Não é? Deu fome aqui esse episódio. Eu já tô até pensando o que eu vou comer depois daqui. Mas eu achei legal que a gente ainda terminou de um jeito tão otimista. Esse fogo sempre aceso. É Em que isso. as pessoas vão continuar cozinhando. Eu acho que é por aí. E gostei muito de conversar com vocês justamente para entender, eu acho que um pouco mais dessa relação de vocês com a comida, a palavra, a literatura. Acho que eu vou com muitas ideias na cabeça e com certeza isso vai estar nos meus próximos livros também. Pra gente encerrar, então, antes de fechar o episódio, vocês querem contar rapidamente quais são os próximos projetos? A Denise ali já deu um spoilerzinho, mas o que vocês têm então de livro a caminho? Querem deixar então o arroba de vocês, onde a gente acompanha, onde a gente lê vocês? O que vocês querem deixar aí por aí? Gente, bom, eu quero agradecer muito estar aqui, é uma delícia fazer parte dessa conversa. Convido as pessoas que estão ouvindo a gente a me seguir lá no @Capítulo Vem para o Jantar. Eu tenho um projeto de republicar o livro, porque o livro foi lançado em 2016, então eu quero colocar novas receitas, novas crônicas, dar uma reformulada nele. E estou fazendo esse projeto da história da minha tia, né, que ficou no Juqueri, que não tem nada a ver com isso, mas é uma pesquisa mais jornalística, mais pessoal. E muita coisa, assim, porque eu tô fazendo uma movimentação ali no conteúdo do Capitu e muitas coisas novas virão, então me sigam para acompanhar. Vem por aí. Ai, Isa, obrigada. Eu adorei estar aqui, papear sobre comida com você e com a Denise, que é minha musa também, né? Minha inspiração. Bom, eu tô trabalhando no Comida Memória, né? No volume 2. Tô trabalhando num trabalho de pesquisa e mapeamento do doce de leite. Aí ele é um pouco mais acadêmico, né? Do caminho do doce de leite no Brasil. E tô num terceiro projeto que fala sobre as relações de memória, comida e pacientes com Alzheimer e processos demenciais que têm bastante impacto dentro das famílias. E a comida é uma ponte de conexão. Então, para mim, isso é um tema bastante importante. Então, esses são os 3 projetos. Eu vi um pouco dessa sua pesquisa, eu ia trazer, mas eu falei, meu Deus, vai ser um episódio à parte se a gente for entrar nesse tema. Bom, e aí vocês podem me seguir no Gastrolité, que eu vou adorar, né? Compartilho algumas coisas por lá, principalmente relacionadas ao livro. E eu queria muito mandar um beijo, posso? Claro. Para muita gente, é que tem muita gente incrível que escreve sobre comida, muita gente que eu bebo da fonte, né? E pessoas que precisam ser absolutamente reconhecidas. Uma delas é a Rafa, do Doce Leite de Pedra, que faz um trabalho incrível no interior do Ceará, com a doçaria brasileira, a verdadeira pesquisa brasileira tá com ela. Queria mandar um beijo também pro pessoal da Universidade Federal do Ceará, pro professor Robson, em especial, que transformou esse grupo, esse tema num grupo para se estudar sobre comida e afeto. Gente, Minas Gerais, o pessoal do Tempero de Palavras também, do Belém do Pará, né, que teve o meu livro agora esse mês como livro do mês, gente, é tanta gente, o Brasil inteiro, a Dianara, maravilhosa, do Tempero de Palavras, Pessoal do Comer História. Pessoal do Comer História, Paulistana Desvairada, o Thiago. Ale Guerra, enfim. Ale Guerra. Gente, tem tanta gente incrível que, ó... Muita gente para conhecer, gente. Muita gente. Mas obrigada demais, então, por vocês estarem aqui. Quem sabe depois a gente pode até conversar num outro episódio em áudio sobre esse outro tema de pesquisa seu, que é super importante. Claro. Eu acho que tem sido muito legal trazer outros temas a partir da escrita aqui, né? A gente não falar só sobre livro especificamente. Sim. Então, foi um episódio muito gostoso. Obrigada por quem acompanhou a gente até aqui. Você. E até o próximo episódio. Tchau. Tchau.